Horas e 3 minutos. Vamos começar mais uma live, né? Mais uma Master 45 aqui do Celint. Muito obrigado a todos, bem-vindo a todos. Prazer estar com vocês mais uma vez, né? Para quem não sabe, né? Nunca participou, a Master é um pouquinho diferente da live, né? A live ali é uma interação ao longo dos 35, né? Como diz, ó, a Master 45 são 45 minutos, mas a gente dedica, né? Ao autor 25 minutos aproximadamente de aula, né? Onde só ele vai ser o speaker, vai colocar a apresentação e vai seguindo. Ao final, a gente abre a palavra aos senhores, né? Vocês levantam a mão ou mandam através do chat lá as perguntas de vocês para que o nosso convidado possa responder. Hoje, como todos sabem, nós vamos falar sobre cultura organizacional e o conselho, né? O conselho, como a gente sabe, é um guardião de várias questões estratégicas, com certeza, cultura é uma delas. Para falar desse tema tão importante, né, nós convidamos aí Alexandre Canatella, um conselheiro formado e certificado pelo Celint, também membro do nosso programa Alumni Plus, sempre ajudando, enriquecendo os debates, a construção dos nossos grupos de trabalho. E como ele mesmo se coloca, né, ele é um empreendedor executivo e conselheiro, tem que atualizar, né, escreveu a sua história através da transformação digital com forte habilidade e inspirando a respeito da inovação, governança e da gestão. Alexandre Canatella, é um prazer estar com você aqui mais uma vez. Por favor, fique à vontade. Obrigado. Primeiro, quero agradecer ao Celente no nome do Gaspar, que está aqui com a gente, mas o Yuri também, que selecionou esse tema como um dos temas a ser abordado pela questão da governança corporativa, né, se associada a diversos temas que são comuns, né, como finanças, o jurídico, né, até a própria inovação e a transformação digital tem permeado, mas nem sempre a, a cultura ter sido abordada, né, de uma forma a colocar essa pimenta, né, na necessidade do impacto que isso tem na vida de um conselho e na vida das empresas, né? Porque independente de um conselho ou não, as empresas possuem algum tipo de cultura e a gente vai discutir lá aqui, né? Eu sou Alexandre Canatella, minha vida inteira eu quase estive dentro da minha própria empresa, uma startup que foi fundada em 97 e que foi vendida ao Grupo Carrefour em 2018, onde cultura foi parte do que permeou a nossa história de resiliência, principalmente na indústria de inovação, né? Nós fomos uma das primeiras empresas de internet e quando eu vendi para o Grupo Carrefour e assumi também uma diretoria no grupo, participei durante 3 anos do Comitê de Cultura do Grupo Carrefour, que é uma empresa aberta, mas tive cultura entre os temas centrais daquilo que foi a abordagem de como capturar valor, né? Porque se a cultura tem uma forma de ser percebida como uma necessidade, mas não é fácil você extrair o valor, e quando você vê, você está extraindo prejuízo de quando você não consegue manuseá-la a favor do negócio, a favor dos acionistas, né? Então, espero com uma apresentação bem simples, para ilustrar alguns casos, né, a gente possa depois discutir, mas o que eu encontrei ao longo dessa minha jornada para poder falar sobre essa cultura e a relação que ela tem a oportunidade de ter com o conselho. Para isso, reuni aqui algumas frentes de ideias que vou compartilhar com com vocês. A primeira delas é que a cultura, né, ele tem várias formas, né, mas eu separei 3 formas possíveis, né, para que a gente faça um pano de fundo e chegar ao longo do raciocínio que eu vou trazer para vocês. Uma primeira é uma empresa, principalmente nos conselhos independentes, a gente encontra muita atuação, que é a empresa de dono, né, onde você tem um fundador, uma presença muito forte, né, e essa cultura está estabelecida na sua forma e nas suas crenças, principalmente do indivíduo, né. Ela muitas vezes não é institucionalizada, né? Às vezes não tem nem o propósito na parede, os valores na parede, né? A entrada da sede, como tem, mas ela é uma cultura observada e seguida, né, pelos seus executivos, quer seja da alta administração como seus funcionários, né? Muitas vezes ela é representada
por uma frase que a gente ouve e fala assim, olha, aqui a cultura nessa empresa, né, quando está recebendo uma pessoa, é de, né, e aí a gente está falando sobre uma transmissão oral, sobre a forma como essa empresa pensa negócio ou a condução de uma organização. Outra forma é a empresa de acionistas, né? Que daí eventualmente tem mais de uma família, mais de um sócio, né? E que aí ela funciona como acomoda o consenso, né? Nem sempre todo mundo pensa igual, nem todo mundo quer chegar no mesmo lugar, mas aquele conjunto de interesse através de mais de um sócio tem um consenso do que é o melhor. Nesse consenso sempre fica alguma coisa para trás, né? Daquilo que eu gostaria, mas por não estabelecer o consenso, ela não acomoda nessa organização como cultura, né? Ela pode até, muitas vezes, ser institucionalizada, mas ela não é vivida, muitas vezes, né? Ela não tem o walk the talk, porque aquilo não faz parte do que eu achava o melhor. Ela carrega isso para frente. As startups, as empresas iniciantes, ou aquelas que estão ligadas à inovação, à transformação, ela está muito na alma dos fundadores e do conjunto, ela já empresta do conjunto de colaboradores, de pessoas que criam aquela empresa, uma coisa muito forte. Isso foi parte da minha vida. Cultura, para mim, foi um dos processos essenciais para levar uma empresa em um ciclo tão províncuo de resultados, que uma startup que sobrevive durante 21 anos, 2 rounds de investimento de risco, né, e tem um exit, ela vive a isso, mas as culturas de startup, muitas vezes, elas se adaptam aos movimentos de mercado, porque elas têm rapidez, elas têm leitura das mudanças, né? Então consegue ter maior adaptabilidade, que é o que a gente vai falar, mas nem sempre sobrevivem ao crescimento. Elas não conseguem, muitas vezes, ter a mesma eficiência de quando elas estão em estágios anteriores ao crescimento, né? Um outro ponto é o contexto, né? Que assim, não existe um modelo único de cultura, né? O que importa é que ela seja apropriada. Esse é o importante. E que haja um alinhamento para o que é apropriado para essa empresa. Quer seja por esse dono, quer seja por esse fundador de startup, ou um conjunto de acionistas, né? Ela tem que estar entre o propósito, né? Esses valores, a estratégia do negócio. Uma empresa de supply chain vai ser diferente de uma empresa de serviço de consultoria, né? Uma rede de laboratórios de prestação de serviço de saúde vai ser diferente, de, sei lá, de uma empresa de produção musical. O que é importante é que ela seja apropriada, né? Que ela entenda isso. E uma recomendação que eu sempre falo sobre o ponto de vista de governança é que ela seja clara entre a alta administração, né, os seus acionistas e o conselho estabelecido, né, a governança estabelecida, porque esses valores de cultura eles têm que ter comportamentos consistentes, né, entre o que é esperado dessa organização. Isso não pode depender das unidades fabris, dos escritórios, dos diferentes tipos de gestores que tem, né? Às vezes uma empresa está em Manaus e está em Porto Alegre e tal, ela tem que apoiar essas políticas e ter controles do que é desejado na cultura. Esse processo é uma recomendação e ela não é fácil. Por isso que, se não houver mandato em quem cuida da governança, é passado por cima, principalmente, e aqui o interesse né, de profissionais como vocês em governança, todo mundo tem experiência, acredito, em posições executivas, passa no dia a dia, e você não tem um vigilante sobre o que é importante, envolvendo os pilares que podem trazer essa cultura desejada, e o que acontece, e nós vamos falar daqui a pouco, são as disfunções de cultura ao longo do tempo. E isso é o que mais faz empresas depois somarem-se ao prejuízo que acontece em decorrência disso. O primeiro ponto que eu queria abordar é explorar as raízes dessa cultura, né? Porque a cultura, elas são suposições, muitas vezes, né? Como eu falei, que são percebidas, são institucionalizadas, e elas estão, às vezes, ali entre o limiar dos valores, os artefatos, como é que eu me comporto em reuniões, ou como é que eu me comporto nas unidades fabris, né? Ou como um executivo se veste, se comporta, ela está nesses elementos visíveis, que são objetivos ou subjetivos,
e elas estão nas inspirações e crenças que, eventualmente, um grupo econômico, um acionista tem. É um comportamento organizacional. Vamos pegar como pano de fundo uma empresa que, dessas empresas de tecnologias atuais, que tem protagonismo, que é a Microsoft. Vamos lembrar que algumas empresas dessa mesma geração, como IBM, como Intel, hoje não têm o protagonismo da Microsoft. A Microsoft foi uma empresa criada dentro de um modelo vigente de cultura que tinha um líder, por exemplo, a ser seguido, aspiracional. Por exemplo, uma empresa como a GE, onde a competitividade interna, né, naquele período de empresas, era mais importante que a colaboração. Vamos lembrar que uma empresa naquele período bem menor que ela, que hoje é uma gigante, que é a Apple, promovia inclusive a não colaboração de times de produto para que se destacasse o produto Apple vencedor entre uma safra de produtos, onde não havia colaboração. Uma transição entre os últimos executivos chefes, de Bill Gates a Ballmer e ao Satya, a empresa percebeu com a sua governança que a colaboração era uma raiz de melhor percepção do valor capturado pelo CAPEX da companhia, que a divisão de videogame e a divisão de produtividades dos produtos podiam ter intersecções de desenvolvimento, quer seja na gestão de pessoas, quer seja na gestão de produto, quer seja na gestão de marketing, e isso ser um condutor dos resultados que a empresa poderia capturar no bottom line. Bom, pois essa colaboração ela fez uma virada de tendência da Microsoft, uma empresa ligada a produtos de concentração muito grande em determinadas linhas de produto, a uma das principais provedoras de soluções de entretenimento com videogame, que hoje extrapola ao negócio de videogame, ou a própria colaboração na nova geração de inteligência artificial junto com o OpenAI. Então, a transformar a cultura com uma mentalidade de crescimento através da colaboração foi uma das formas de entender que a raiz de uma empresa que tem a competitividade como a motriz pode ser moldada, e a ideia de que quando a gente vê executivos promovendo essa colaboração com mandato de cultura de colaboração, você pode trazer um outro, não só resultado, mas também uma outra captura de valor. Nessa hora, o que é importante um conselho perguntar? Como é que a gente pode evidenciar que as suposições culturais possuem influência atualmente nas decisões culturais? A gente está supondo que a gente está promovendo colaboração, ou a gente está supondo que a gente está envolvendo competição? A gente precisa transformar as suposições em estabelecimento de uma cultura formal que possa ser enxergada para que lá na frente a gente possa ter métricas e o entendimento de quais são as melhores métricas e quais são os resultados que nós queremos alcançar em decorrência dessa cultura. Ou qual o mecanismo que a gente tem em vigor para identificar e adaptar as crenças culturais que já não servem mais à estratégia, que foi o caso da Microsoft. Essas são perguntas que o conselho deve estabelecer, ou os acionistas, aos controladores, quando é uma empresa de dono, ou os executivos, quando são executivos profissionais com mandato desses donos, para que o conselho consiga ter uma interferência não só na cultura, mas uma interferência no que eu chamo de vigilância, que a cultura estabelecida ela está não só sendo seguida, mas promovida com o vigor que faça a captura de valor, porque quando ela não está, eventualmente aquilo que é o prejuízo vem através de outras formas. Outra questão é a estrutura saudável ou disfuncional das estratégias de fomento, né? Então, diferenciar entre a cultura corporativa saudável, que promove engajamento, participação, orgulho, vetores que a gente precisa ter no corpo executivo, mas também na alma dos seus funcionários e produtividade, e a disfuncional, que gera rotatividade, gera insatisfação dos seus funcionários, ela é extremamente importante, porque muitas vezes ela não é percebida, e a disfuncional ela toma corpo no corredor. Ela toma corpo porque as pessoas estão observando aquele comportamento, né? Vou dar um exemplo, né? Às vezes o executivo assim, nós somos super objetivos, né? Então, eu vou falar uma coisa bem operacional, né? Então, para a objetividade, um líder fala, entra na minha sala, não precisa sentar para falar, seja rápido, né? Para a gente ser o mais objetivo possível.
E então isso é transbordado para uma série de ações no corpo abaixo dele e na forma como a gente age, para uma série de recados que podem ser aprofundados no planejamento estratégico da empresa, objetividade demais e não tem campo para inovação, ou não tem escuta ativa dentro dos desafios de planejamento estratégico, né? Uber passou por isso num processo, inclusive, muito recentemente, quando ela teve que significar a própria empresa com escândalos que envolviam discriminação, num verdadeiro descontrole de aspectos que poderiam ser altamente não só nocivos, mas corroer a própria empresa, né? O conselho teve que entrar, houve troca de executivo-chefe, fundador afastado, uma grande negociação entre os investidores e o atual conselho para que a cultura da empresa ética tivesse uma fortaleza para conseguir não só reter talentos, mas para nova geração de talentos, considerando que o Uber, como uma empresa de inovação de mobilidade, poderia estar totalmente fora do jogo, porque não tem o tipo de talento não diverso, né? Aquelas pessoas que não são só alinhadas à cultura, mas que submetem a cultura, que é um outro problema, né? Eu não estou alinhado com a cultura, mas me submeto apenas para ter empregabilidade, que é uma das coisas mais nocivas. Eu vou falar no outro caso aqui que envolve as Atos. As perguntas que um conselho pode fazer principalmente aquelas que estão ligadas aos indicadores precoces de uma cultura em declínio, né? Quer dizer, como é que está o NPS interno, como é que está a rotatividade interna, como que eu estou monitorando proativamente, fazendo entrevista com as pessoas chaves da empresa, o relacionamento entre fornecedores, né? Muitas vezes na parede, nos valores ou na frase dita, eu estou falando em respeito aos fornecedores, em ser uma empresa, e naquele dia a dia eu não estou indo. Eu estou monitorando isso suficientemente para ter indicadores precoces de quando eu estou tendo deterioração de alguma cultura disfuncional dentro da organização. Isso é extremamente desejado para que um conselho faça essas perguntas aos seus interlocutores executivos dentro da empresa e uma própria discussão entre os conselheiros em alguns aspectos que são encontrados, às vezes, em comitê de gente, né, que pode eventualmente apoiar a empresa, mas mesmo nos comitês de auditorias com práticas que vão de contabilidade disfuncional, assim como a cultura, mas também de permissividade em algumas práticas que eventualmente pode estar fora do mapa de risco que essa empresa tem e sem o devido chancela de que isso faz parte dos fundamentos culturais da empresa. De que maneira a gente está capacitando? Porque a gente precisa capacitar os líderes, né? Capacitar não é só falar, nós estamos aqui, fizemos um workshop, temos aqui valores, culturas, está aqui o propósito, está onde nós queremos chegar em 5 anos, em 15 anos, mas nem sempre a gente capacita esses líderes para entender como que nós transformamos culturas disfuncionais que podem existir, elas não podem ser jogadas para o tapete, e elas não é mandato, não é frase na parede, não é cultural book, qualquer outro artifício de comunicação que faz, mas é como que nós transformamos o dia a dia desses líderes para um trabalho de transformação de uma cultura disfuncional, não produtiva, não atraente, que joga contra o negócio, em favor de uma cultura que agregue, capture valor, que no final deve ser o que o acionista procura. E outra questão é se essa cultura organizacional na estratégia está alavancando a tomada de decisão, né? Porque a cultura influencia a formulação de uma execução não só estratégica, mas que impacta muitas vezes a tomada de decisão. Um caso clássico disso envolve a empresa Patagônia, que é uma empresa de uma competitividade enorme, porque a moda é uma seara de competitividade global enorme, com muita dificuldade de inovação, onde a empresa trabalha com produtos de esportivos ou de lifestyle natural e estabeleceu com o seu fundador de mais de 80 anos, junto ao seu conselho, alguns conselheiros que o conhecia desde que ele tinha 25 anos, que o jogo dele era que parte dos dividendos da companhia, dos resultados excedentes, teriam para financiar uma estratégia perene
de payback a questões climáticas. Então, uma empresa que nunca foi aberta, uma empresa fechada, ela estabeleceu o que é esse jogo que ele quer jogar. E isso fez uma tomada consciente e consistente para esse jogo, né? E essa tomada de decisão envolve não só o aconselhamento do conselho, mas também o direcionamento do conselho para que esse objetivo desejado pelo acionista possa ser alcançado. Essa abordagem de tomada de decisão, ela não tem que ser não só um consenso, mas tem que ser uma construção, porque senão a empresa começa, nas suas diversas necessidades de mudança, estabelecer não só outras prioridades, mas outras formas de condução, por exemplo, dos seus dividendos. Não importa, que é o caso de sustentabilidade, mas poderia ser o contrário, né? Poderia ser, nós queremos estar através de dividendos no capital familiar, em outras áreas, ao longo de 15 anos, que possam diversificar o negócio. E essa tomada de decisão, ela precisa estar estabelecida numa influência de como diretamente a gente estabelece o que é a cultura de diversidade de próximas gerações, para que outras gerações não sejam ligadas ao tema fim daquele momento da empresa, possam estar presentes. As perguntas que a governança, algumas das perguntas, né, estou colocando alguns exemplos aqui para a gente exemplificar, poderiam estar ligadas a como que essa cultura, como é informada essas decisões estratégicas, quais são os riscos de desalinhamentos, né, tanto no campo dos executivos como do próprio conselho, né, da condução do conselho. Como que a gente está aproveitando plenamente as forças culturais para impulsionar nossas vantagens competitivas, né? Muitas vezes as vantagens competitivas, né, que estão estabelecidas pela força cultural, tem empresas que têm uma cultura de resultado muito grande, ou de pensamento do consumidor muito grande, ou, sei lá, algum vetor cultural, ou de pensar no funcionário muito grande, mas como é que eu estou aproveitando isso para a próxima geração de necessidades que a empresa tem? Estou aproveitando plenamente isso? Outra coisa que envolve a cultura, sobre o âmbito da governança, é a supervisão da cultura, né? Um papel que tem vital para o conselho, que é a próprio monitoramento, para garantir que essa cultura corporativa se alinhe a esses objetivos da organização, né? O conselho da Johnson, muito recentemente, né, não é uma coisa de ontem, mas ao longo de tempo, mais de 10 anos, se envolveu numa controvérsia que durou décadas, envolvendo os talcos de bebê, os famosos talcos de bebê Johnson, com acusações de uso de resíduos de amianto dentro da sua composição, e levou isso durante muito tempo, trabalhando não só paliativos, mas a uma permissividade na discussão sobre o tema junto à comunidade de consumidores, à comunidade de acionistas, ativistas que pressionavam a empresa e instituições. Quando a empresa reconhece o problema, ela começa a trabalhar não só com compromisso de transparência, com o mandato da sua governança, mas há um projeto de restauração da confiança, ainda que eventuais acusações pautadas naquele período, não digo não fossem justas, mas fossem aumentadas pelos segmentos opostos dessa disputa de tema, mostrando para os seus funcionários que agora não precisava só ser íntegro, né, parecer íntegro, mas precisava ter realinhado as práticas dessa cultura de integridade em cada um dos seus processos. As perguntas que eventualmente fazem sentido e ajudam essa governança pode ser: quais são as implicações para a governança se identificarmos um desalinhamento cultural significativo? O que a gente faz? Aperta o botão vermelho do pânico, demite, muda CEO, muda assim? Ou a gente entende por que elas ocorrem, né? Mitiga eventualmente os riscos da continuidade, estabelecendo, junto com a autoadministração, um guidance para esse desalinhamento, para que a gente possa reestabelecer o papel vital dessa supervisão.
a gente tem que perguntar como que a gente pode assegurar que a cultura corporativa se mantenha resiliente em crises, né? Porque também a cultura vai para o beleléu quando as crises acontecem. Eu participei do comitê de cultura do Grupo Carrefour nos anos que a gente matou um cachorro e um homem preto no nosso estacionamento, criando uma das maiores crises institucionais de mercado, gerando o termo de ajuste de conduta no campo social de maior valor da América Latina, e nesse momento a cultura tem que ser resiliente, apesar das crises, né? Mostrando não só um realinhamento, mas essa vigilância da governança e essa sustentação do patrocínio de um conselho que possa apoiar não só os executivos, mas também supervisionar essas questões. Porque a gente pode matar um homem preto no estacionamento porque o racismo é estrutural, mas as organizações que têm que punir as empresas tal, elas vão colocar a responsabilidade sobre o todo, né? E no final, não só para a imagem, para os acionistas, mas para a própria captura de valor da marca, elas deixam não só um prejuízo, mas elas deixam um trabalho de reconstituição extremamente importante que envolve não só o seu corpo interno de funcionários, de fornecedores, mas os seus consumidores. Outra questão é a liderança da cultura corporativa, direcionando a adaptabilidade. Numa empresa de dono, é muito mais comum você dizer assim, a gente não muda isso daqui, porque isso sempre funcionou 30, 40 anos. Ou a nova geração fala assim, olha, enquanto o meu pai estiver aqui dando as cartas, isso não muda, né? Talvez no dia que ele se for, ou minha mãe, né? Eu sempre falo minha mãe, né? Controladora, talvez a gente consiga mudar isso. O Gaspar está balançando a cabeça, muito próximo das questões familiares da governança corporativa, sabe que esse é um comportamento que a gente tem. Mas necessariamente não é isso que a gente precisa ter. A gente fala sobre gestão de mudança, mas tem que falar sobre a gestão de adaptabilidade, né? Para que a gente possa viver os novos tempos de uma forma a capturar valor. E, sem dúvida nenhuma, podemos manter coisas seculares ao bem do negócio, porque também não é porque é secular que é totalmente desprezível e que ao som do tempo, né, ao som do tempo possa mudar a qualquer nova tendência passageira e fashion das várias que nós assistimos nas empresas, né? Então, uma atenção grande, como a liderança pode direcionar essas práticas que possam promover a adaptabilidade, gerando uma mudança e uma transformação. Um caso recente foi o caso da Airbnb, que é uma empresa que sacudiu um negócio de hospedagem ao decorrer de uma jornada aí dos últimos 15, 20 anos, e durante o Covid viu o seu negócio quase definhar com um fim da disposição de viagem das pessoas em decorrência da pandemia. O Brian e o seu conselho lideraram com transparência e empatia a um grupo de colaboradores que precisava buscar uma nova solução, adaptabilidade ao seu negócio, né? Olha, gente, a gente não está colocando mais pessoas para o negócio de aluguel das nossas casas, a gente está queimando caixa localmente, a nossa estrutura alta, a gente tem que ter uma mudança dessa própria cultura. E, por exemplo, entre solução, eles conseguiram, com o mandato do conselho, não o conselho trazer as ideias e a adaptabilidade do produto, mas colocar o calor necessário para que a empresa pudesse ver, por exemplo, nos imigrantes digitais, né, as pessoas que estavam indo para o interior como alternativa à moradia temporária na pandemia, o Airbnb como a sua plataforma de preferência. Oi, Gaspar. Só para você buscar concluir aí nos próximos minutinhos, para a gente poder abrir para perguntas também, que vão dar Tá bom, 6h32 já, tá bom? tá bom. Obrigado. Tá. Quais práticas de liderança estão totalmente fomentando essa adaptabilidade, né, onde a gente pode melhorar e como promover essa cultura de inovação sem sacrificar a coesão cultural que já existe, que é o que eu falei, o que já existe não precisa ser sacrificado numa coisa ou outra. Outra coisa, a gente já está aqui indo para a finalização, é como uma cultura corporativa alinhada pode impulsionar o desempenho de uma sustentabilidade a longo prazo. E eu lamento que sustentabilidade seja um tema que a gente utilize só para as questões ambientais, porque eu adoro a palavra sustentabilidade. Aí eu sei que a gente tem bastante gente aqui ligado
as matrizes financeiras, e eu acho que sustentabilidade é sustentabilidade financeira também, né? O que é bom para o negócio a ponto de permear o adequado uso não só do caixa, mas da geração de valor financeiro para a empresa de forma adequada. Eu adoro o termo. E essa sinergia para essa sustentabilidade, né, teve a ver com, por exemplo, a Unilever, um plano de sustentabilidade que integrava o seu modelo de negócio para entender os novos tempos. A Unilever vivia de sucessivas acusações de uso de cadeias produtivas de alto risco, e ao longo do tempo foi permeando isso, até o momento que o seu mandato de sustentabilidade, que parecia essa coisa etérea, nós vamos cuidar do meio ambiente e tal, conseguiu desenvolver cadeias sustentáveis responsáveis, né, com menos risco, a sua matriz de risco, e ainda que tardiamente, isso fez parte da própria desempenho dos seus funcionários e métrica de desempenho dos funcionários para que as soluções pudessem não vir de orçamentos de sustentabilidade ou de desenvolvimento de cadeias produtivas daqueles que você investe e nunca sabe como vai capturar valor daqueles funcionais. Então, a forma que o engajamento da cultura está diretamente contribuindo nos indicadores de desempenho, né? E como eles estão preparados para ajustar rapidamente as mudanças do mercado, como esse que a, Unilever viveu. E a cultura como estratégias de ferramenta, né? Frameworks de implementação através da governança ou do estímulo e patrocínio da governança de uma cultura efetiva, utilizando técnicas de medição, no caso das Atos, uma empresa que foi comprada pela Amazon, mas se mantém independente, né, que é especialista em venda de calçados, onde o Cultural Book dela, que é conhecido muito sobre excelência para consumidores, entendeu de como a satisfação dos consumidores é um dos valores mais importantes para a empresa. Ela sabia que o atendimento dos funcionários era uma cadeia extremamente importante. Eles entenderam que, por exemplo, ter um plano de incentivo de demissão para funcionários insatisfeitos de forma corrente e permanente era extremamente importante para aquele KPI ser alcançado. Então, estamos equipando para prever e reagir a alterações culturais emergentes com agilidades, como, por exemplo, iniciativa como essa, ou se a gente pode aprimorar os métodos de monitoramento de insights acionáveis, né? Aí, reforçando, a Netflix tem a questão da comunicação corporativa, né? Como uma das matrizes, a partir do momento que ela tem um modelo descentralizado, né? A empresa tem muitas produções independentes, onde a forma de você tomar decisões e receber feedbacks tem que ser altamente crítico para que numa cadeia tão grande de produção você possa ter a função adequada de orçamento e de captura das audiências que eles precisam, e lucratividade de cada um dos produtos e de forma centralizada. A instância de feedback é extremamente importante e isso é comunicado o tempo todo. Então, os sistemas de recompensa estão promovendo o comportamento cultural desejado de forma eficaz. A gente está aproveitando ao máximo as ferramentas de comunicação para funcionar a cultura organizacional, ou se a gente precisa ser ágil em relação aos feedbacks, isso daí só está no ciclo de avaliação para bônus ou para avaliação de promoção. E, como conclusão, o papel do conselho é garantir que essa gestão está além da descrição desses atributos, né? Ela precisa energizar a cultura como uma estratégia do modelo operacional e também da organização, para fazer do negócio, né, não apenas como a gente faz isso, mas como a gente faz negócio a partir da cultura, né, e garantir que a gente esteja num ritmo constante, não só de mensagens, mas desses exemplos, né, que os comportamentos que vão além da sala de reunião, mas que permeiam toda a organização, né? Fechando com uma frase que é difícil levar as pessoas à bondade com lições, mas é fácil fazê-lo pelo exemplo que o Seneca diz. E vamos às respostas e perguntas. Muito bom, Alexandre. É um tema denso, né? E com certeza acho que a gente vai ter que fazer uma Master 2. Alguém brincou aqui, tinha que ser uma Master 120, né? E você explorou bastante aí, muitos cases, foi muito interessante. Eu vou abrir aqui a palavra para vocês fazer as perguntas e debater com o Canatela. Se puder tirar a apresentação, Alexandre, eu Eu vou agradeço. tirar aqui. Dá Deixa o eu só William a mexer palavra aqui. já. Aí eu voltando lá no primeiro gráfico, né, que você apresentou, você fala de startup, fala de empresa de dono e fala das companhias abertas, se eu não me engano, são as três, né?
E você passou por tudo isso, né? Você criou a sua startup, né, a Cybercool, com uma forte questão cultural muito alinhada, né, com a questão do founder. Foi comprada por uma empresa aberta, né, mas que tinha um dono muito forte, né? Uma pessoa, né, simbolizava demais a empresa, que era o Emílio. Qual foi o seu grande desafio, né? Porque você assumiu a posição no Carrefour. Então, qual foi o seu grande desafio, né, nessa passagem de startup para essa empresa, talvez tenha tido até um choque cultural, né, da Cybercook quando ela foi comprada? Eu acho que eu tenho uma resposta muito que envolve a generosidade de um grupo econômico do tamanho do Carrefour, né? Uma empresa de 90 e tantos bilhões aí, o maior empregador do Brasil, e em ter, no caso não foi só a compra do Cybercool, comprou mais outras duas startups, e entender que não é uma coisa ou outra, né? Eu acho que existe uma disputa muito grande entre insurgentes e emergentes, que, é, que envolve essas empresas. O Comitê de Cultura do Carrefour tem um mandato de 1 ano, ele é rotativo entre seus membros, e eu permaneci os 3 anos sem rotacionar a minha vaga por pedido da organização do comitê, exatamente porque eu representava que a empresa ela não precisava, como incumbente, se reduzir a isso, que ela podia ser insurgente em várias iniciativas que estabelecesse uma governança não só mais ágil, mas que respondesse às necessidades do mercado como varejo, que tem uma mudança drástica ao longo dos anos. A Covid-19 provou isso na digitalização, mas também no fomento a marketplaces e tal. Então, eu acho que estabelecer a generosidade desse diálogo faz um ato contínuo de que não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Excelente. Obrigado, Alexandre, pela informação. William, fique à vontade. Alexandre, parabéns, apresentação excelente, uma abordagem completa, né, de todos os níveis. Eu queria trazer uma abordagem aqui dentro da sua última frase, onde a cultura se faz pelo exemplo, né, não pela, talvez pela obrigação, mas sim pelo exemplo, né? Eu trago a camada onde as indústrias ou as companhias, né? Que elas estão ali no ponto de flecha, onde ela está saindo da elasticidade e indo para a plasticidade, para a deformação, que é o momento onde descola o dono, que vem com uma cultura, e aí normalmente ele coloca um CEO ou um diretor, e essa cultura precisa ser transmitida, e aí a gente começa a ter um túnel sonoro entre o que o dono sempre pensou e o time que está ficando, porque o dono está se descolando e porque está colocando um CEO ou um diretor, né? E aí vem a minha colocação e a minha pergunta. Qual a sua visão com relação ao olhar do board em cima do CEO, do novo CEO, ou do CEO que fica, dessa ligação do patriarca e do time que está lá e que com certeza vai crescer? Como que o board olharia? Qual que seria a câmera aí que filmaria o CEO? O que você Eu tenho uma recomendação muito prática em relação a isso. A gente tem que buscar a convergência dessa transição com transparência. É o pior erro, e acho que um conselho, para que seja independente mesmo, ele tem que ver o que é melhor para a companhia e para os objetivos do acionista. Geralmente, um acionista fundador, o único dono, tal, ele quer perenidade, né? Quer que os seus dividendos percorram gerações, quer garantir, né, que tenha. E a perenidade, ela depende de uma evolução. Se ela tem uma tendência que o fundador ele não conseguiu, porque às vezes o fundador não conseguiu se deslocar desse campo de cultura que ele teve. O conselho tem que ser transparente sobre a necessidade nessa transição de gerações ou de uma administração executiva profissional, porque essa é a melhor forma de depois você, né, fazer assim, ó, depois que ele sair a gente faz, entendeu? Sabe por quê? Porque todo mundo sabe aqui que empresa boa, que tem fundadores fortes, eles deixam um cargo, mas eles não devem deixar
aquilo que foi feito ao longo de décadas, às vezes um século de certo numa companhia. E muitas vezes o apagamento do estabelecimento dessa cultura se dá pela... Olha, aquilo foi feito, foi muito bom, mas funcionou na década de 40, quando a gente vendia de uma outra forma. Então tem que estabelecer... A gente fala sobre sucessão de pessoas, a sucessão da cultura. Acho que esse é o ponto. Você ser transparente. Sabe por quê? Porque senão você está falando assim, eu também estou num mandato, daqui a 2 anos eu não estou aqui, né? E aí até ter essa transição, que isso nunca acontece. E para empresas que precisam fazer sucessão de pessoas, quer seja de gerações, né, dentro da própria família, ou de executivos, a melhor forma é esse patriarca poder voltar na empresa e entender o que ficou dele, que é extremamente importante, mas o que o outro trouxe, porque a gente sabe que as pessoas trazem outras coisas e também traz prática de supply, prática de venda e por que não traria cultura também. Bom, já te dou a palavra, Hugo, mas antes queria ver uma pergunta daqui da plateia, do André Lameri. Deu parabéns pela apresentação, Alexandre. E perguntou, considerando que o conselho não está na operação, como é que ele faz para certificar do alinhamento entre a cultura organizacional e a estratégia com relação ao que ele prega, do que ele objetiva, com relação à prática no corredor da corporação? Eu recomendo ele pautar isso na reunião do conselho. A gente não pauta as questões financeiras, né? Então, ali eu falo sobre métrica, que era muito difícil e rápido a gente falar. Por exemplo, se a gente tem uma métrica sobre felicidade, que a gente precisa diminuir o turnover, a gente tem que acompanhar o NPS interno, pesquisa de clima, e a gente não pode jogar o problema para o tapete. A gente tem que administrar o risco quando nós não somos eficientes. Assim como a gente administra os riscos jurídicos no comitê legal, tem empresas que têm, né, questões mais legais preeminentes ou fiscais, da mesma forma, a gente tem que pautar o tema. Né? O próprio comitê, né, Alexandre? O comitê ele pode ser essa interface, nessa integração. Exatamente. O que a gente vê muito isso é no comitê de gente, seu abordagem. Mas cultura não é uma questão de gente, cultura é uma questão de negócio, onde gente está incluída. Boa, muito bom. Hugo. Está no mudo, Hugo. Vamos para a última pergunta, pessoal, para a gente poder finalizar, são 18h45. Hugo, está no mudo. Ainda não. Pronto, Ótimo. agora estou. Vamos lá. Alexandre, como você, é uma pergunta, como você, uma das suas startups, você vendeu ao Carrefour, como o Carrefour tinha uma pessoa super centralizada, que era o Abílio, como você conseguiu impor a cultura ou moldar a cultura dentro do Carrefour, ou tentou fazer essa mudança de cultura, não? Porque num conselho com o Abílio, você botar qualquer alteração não é fácil. Não, vou explicar aqui o que acontece na governança do Carrefour. O Abílio é um dos acionistas, né? Inclusive, ele não é o controlador é o Carrefour França. Então, o Abílio tem uma posição importante, e são duas posições, uma posição no Carrefour Brasil e uma posição também da Península no Carrefour Global. As pessoas que trabalharam nos dois grupos, e eu não tive esse privilégio, eu digo porque algumas empresas as pessoas têm privilégios, né? Eu acho que o grupo GPA foi um privilégio, uma formação de varejo muito interessante para o setor de alimentação, mas também para o que eles fizeram em outras áreas do desenvolvimento do negócio de varejo no Brasil. Falam com uma energia muito grande sobre essa personalidade do Abílio. Eu sinto, por eu não ter esses paralelos, que o Carrefour era muito diferente do grupo GPA, né? Por quê? Porque daí já era uma empresa de acionista, onde ele não era o dono, diferente do Carrefour, onde ele era o dono. Tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Outra coisa, eu sou um gestor de influência, não sou um gestor de mudança nas minhas atuações, quer seja como executivo, quer seja como conselheiro. Então, o que eu posso dizer é que eu influenciei essa cultura do Carrefour, quer seja através do Comitê de Cultura, mas a minha própria atuação no dia a dia, né? Então, eu queria dar um exemplo, assim, né? Uma vez nós tivemos um workshop de cultura, né? O CEO do Carrefour, que era um francês, Noël Priot, ele estava falando sobre como é que nós vamos fazer cultura se vocês, executivos, quando quer pressionar alguém dentro de uma unidade operacional, dizem
o Noel pediu, e sendo que ele não pediu nada, né? Sabe aquelas coisas que a gente usa o nome do outro, né? Para dizer, olha, gente, foi o Noel que pediu, né? Era o presidente do grupo, né? O Carrefour tinha vários presidentes, né? Então, assim, ó, parte desse princípio, né? A gente tem que usar nossa autoridade para aquilo que é importante, que é emergente. A gente não pode estabelecer que vocês usem esses artifícios, os diretores executivos da companhia, vice-presidentes, e estabelecer que isso seja normalizado dentro da empresa, né? Porque isso gera uma relação de não confiança daquilo que é urgente e necessário, né? Urgente e importante para uma empresa, né? Então, esse tipo de estabelecimento é muito da influência das nossas conversas que envolvia a própria organização, daquilo que ela quer levar à sua produtividade. Necessariamente usar autoridade de outrem não é produtividade, é você se esconder na urgência de alguém, cargo, tal, que é uma coisa, inclusive, já bem contestada na administração mais moderna. Excelente. Pratella, vou ter a última pergunta aqui com o Marcos Escudeiro. Está no mudo. Está no mudo. É só para falar que esse assunto é muito longo. Eu vivi Carrefour e trabalhei com a Abílio. Então não dá para falar em um minuto agora, no final, né? Se quiser, a gente marca a conversa de um bom tempo. O Alexandre sabe disso. Excelente, obrigado. Mas com certeza a gente vai ter outras oportunidades a discutindo isso, além, é lógico, de promover o one-to-one, né? A gente pode promover discussões, debates, vocês se conectarem também. Quero agradecer, em primeira mão, né, o Alexandre, que está na tela, por essa aula que você deu para a gente aqui, muitos elogios, tanto no chat como estou recebendo aqui pelo WhatsApp, né, dos nossos amigos do Celint. Então, quero parabenizá-lo, inclusive, né, pela Master. Quero agradecer a todos pela participação, pela audiência. E quero convidá-los a assistir a próxima Master, ao final de setembro. A gente vai falar sobre a possibilidade da governança corporativa e dos conselhos no segmento de franquias. E, para isso, vai estar falando aqui um especialista, o Rodrigo Chavenato, que trabalha como diretor de franquia, né, na Aldas, um parceiro nosso. Mais uma vez, muito obrigado, boa noite e até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigado aí pelo Boa noite, prestígio. parabéns pela apresentação. Valeu, parabéns.